Abra sua Bíblia comigo, no Salmo de número 28. Salmo de número 28. Assim que você achar, diga amém. É uma oração de Davi. E na noite de hoje, nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Talvez a oração seja uma das coisas fundamentais na vida de todo crente. Porque a oração, ela expressa muito o nosso coração. As nossas orações expressam muito aquilo que nós cremos, a nossa fé. E nós temos aqui Davi, homem segundo o coração de Deus. E a gente pega aí Salmo 23, é maravilhoso, 24, e assim vai. Mas o de número 28, que é o que nós estaremos lendo, diz o seguinte, a partir do primeiro versículo. Ó Senhor, minha rocha, ouça os meus pedidos de ajuda. Não permaneça calado. Se o Senhor não me responder, perderei a vontade de viver e morrerei. Ouça a minha súplica quando eu levantar as minhas mãos para o lugar santíssimo. Quando clamar por socorro, não me castigue junto com os homens perversos, com os malfeitores que desobedecem às suas leis. Eles são fingidos e falsos, falam de paz quando o seu coração está cheio de ódio. Dê a eles o castigo conforme os seus atos, retribua-lhes de acordo com o que eles vivem fazendo, dê-lhes o que merecem. Eles não consideram os feitos do Senhor, nem dão valor às coisas que Ele criou. Por isso, Ele castigará e destruirá essas pessoas. Nunca mais voltarão a reerguer-se. Verso 6. Louvado seja o Senhor, porque ouviu os meus pedidos de ajuda. O Senhor é a minha força, o escudo que me protege de qualquer perigo. Nele eu confio de todo o meu coração e dele eu recebo ajuda. Por isso, estou cheio de alegria e louvarei ao Senhor com as minhas canções. O Senhor é a força do seu povo. Ele protege e salva os seus escolhidos. Ele protege e salva o seu escolhido. Ó Senhor, salve o seu povo e cubra de bênçãos o povo que lhe pertence. Cuide deles, como um pastor cuida das suas ovelhas. Exalte-os para sempre. Feche seus olhos uma vez mais. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra. E nós precisamos, ó Deus, de revelação. Nós precisamos, ó Deus, do mover do Senhor, do derramar do Senhor sobre as nossas vidas, ó Deus, e sobre a vida de cada irmão que está aqui presente. Espírito Santo, flua nas nossas vidas, ó Deus, com a Tua palavra, trazendo revelação, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Querido, a gente olha para esse texto e percebe o coração de uma pessoa que entende o valor da presença de Deus na sua vida. A gente olha para esse texto e percebe o seguinte, ele chega a dizer, a usar uma figura de linguagem que é muito comum nos nossos dias. Senhor, se o Senhor não me ouvir, eu estou perdido. Se o Senhor não me ouvir, se o Senhor não ouviu o meu clamor, eu estou perdido. E a gente percebe que diante da circunstância que ele está vivendo, diante dos problemas, das lutas, e aqui a gente percebe que há uma ação de terceiros, de ímpios. E, na verdade, a gente olha para isso tudo e percebe o seguinte, a Bíblia fala que o sol, ele nasce sobre todos, amém? Sobre justos e injustos. E a oração de Davi aqui nesse salmo, ele está pedindo ao Senhor, Senhor, não permita que eu receba o castigo dos ímpios, porque os ímpios merecem o castigo do Senhor. Ele está orando, ele está declarando, ele está dizendo o seguinte, olha, com base na experiência que eles tinham, com base no momento em que eles estão vivendo, eles estão percebendo o seguinte, olha,
muitas das coisas que acontecem de mal é, na verdade, resultado da escolha das pessoas. Não é diferente nos nossos dias. Quando a gente olha para a maldade das pessoas, para os problemas que as pessoas estão enfrentando, para os problemas os mais variados, a gente vai perceber que no fundo, o fator escolha, o fator decisão, ele decide muitas coisas. Pessoas estão sofrendo nos nossos dias, por quê? Porque decidiram não viver para Deus, não cumprir o propósito de Deus, se afastaram da vontade de Deus e estão vivendo da sua própria maneira, a partir do seu próprio entendimento. E quando as pessoas vivem desse jeito, elas vão colher da semeadura que estão fazendo. Ou seja, a Bíblia fala que aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. Muitas das vezes a gente olha essa situação só do ponto de vista financeiro, mas não é. Existe uma lei espiritual que é a lei da semeadura. Que aquilo que você faz, que as suas ações são como sementes, que são lançadas na eternidade, que são lançadas na trajetória da sua vida. E elas vão trazer frutos. Essas sementes, elas vão germinar, elas vão crescer e elas vão gerar frutos. E aí o que acontece? O que faz a diferença? É a qualidade da semente que é lançada. É a qualidade das atitudes que nós estamos tendo. E às vezes a gente olha para isso tudo, olha, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, de dificuldade, o que nós podemos fazer nesse tempo? Querido, nós precisamos abrir os nossos olhos, porque é um tempo adequado para Deus mudar a realidade das nossas vidas. É um tempo de oportunidade que precisamos estar atentos naquilo que Deus está fazendo em meio a isso tudo. Eu ouvi alguém dizer nesses últimos dias, que, de fato, ou seja, no momento atual, esse vírus que está assolando o mundo, que está trazendo prejuízos para inúmeras pessoas, que está trazendo dificuldade para muitas pessoas, aonde que isso começou? A gente olha e fala assim, foi na China. E aí o que acontece? As pessoas estão percebendo que hoje, na verdade, apesar disso tudo ter começado lá na China, aparentemente parece que eles estão conseguindo vencer esse problema lá. E, na verdade, mesmo em meio ao problema, o que eles estão fazendo? Eles estão crescendo de uma maneira econômica diferente de todo o resto. Aí alguém perguntou assim, mas por que isso está acontecendo? É lógico que você olha e você vai encontrar muita especulação em relação a isso, e eu não quero entrar nisso. Mas há um detalhe importante que essa pessoa disse, é que no pentagrama, né, ou seja, o idioma chinês é uns desenhinhos, né? E aí, ou seja, a mesma raiz, a mesma forma que começa a palavra crise, é a mesma que começa a palavra oportunidade. Porque em meio a isso tudo, eles conseguiram também enxergar oportunidades de crescer. E aí a gente olha para a nossa vida, olha para o momento que nós estamos vivendo e percebemos o seguinte, nós não podemos cair naquela das pessoas que estão fazendo o quê? Que estão lamentando, que estão sofrendo, que estão assim, se martirizando e querendo, na verdade, a piedade das pessoas. Tem muita gente que vive a sua vida dizendo o seguinte, ai, coitadinho de mim, ai, coitadinho de mim. Querido, coitadinho de você não, você é abençoado, amém? A bênção de Deus está sobre a sua vida e Deus vai te abençoar, independente da circunstância que você está vivendo. O mundo está em crise. Mas aí alguém disse que, na verdade, a palavra de Deus diz que nós não estamos em crise. A palavra de Deus diz que nós estamos em Cristo. E a Bíblia fala que aquele que está em Cristo é o quê? É nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Às vezes as pessoas olham e ouvem o seguinte, quando ouvem assim, olha, a partir de agora, depois dessa pandemia, nunca mais as coisas serão igual eram no passado. Glória a Deus por isso. Porque eu estou entendendo que vão ser melhores. As coisas vão melhorar. Virá um tempo de prosperidade sobre nós, virá um tempo de prosperidade sobre a sua casa, sobre a sua vida. Ah, pastor, mas como é que eu posso ter certeza disso? Porque a palavra de Deus diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.
Davi, ele reconhece a situação, mas ele vai reclamar e levar suas queixas para a pessoa certa, porque ele está falando isso tudo com quem? Com Deus. Ele está levando os seus questionamentos, ele está colocando as suas dificuldades para quem? Para o Senhor. As pessoas nos nossos dias esqueceram o valor da oração, e na verdade elas estão usando as redes sociais como se as redes sociais fossem o seu quarto de oração. Não são. Use as redes sociais da maneira certa e use para promover vida, para promover transformação, para levar a palavra e a edificação para as pessoas. Mas tem gente que só usa as redes sociais para fazer o quê? Para despejar a amargura, a tristeza. E as pessoas olham e falam assim, mas não é o crente? Essa pessoa não serve o Senhor Jesus? Percebe que nós estamos fazendo, querido, nós estamos fazendo errado. Então eu devo ignorar, fingir que nada está acontecendo? Não. Você deve vir com todo aquele ímpeto que você muitas das vezes vai para as redes sociais para fazer aqueles textões. Vai para o seu quarto, dobra os seus joelhos e lê esses textos para o Senhor. Derrama isso para o Senhor. Por quê? Porque Ele vai te ouvir. E Ele vai te ouvir de uma maneira muito melhor do que os seus leitores, seguidores vão fazer. Porque Ele conhece o seu coração. E detalhe, o interesse de Deus é te ajudar. Tem muita gente que nos dá audiência, que ouve o que a gente fala, que curte o que a gente posta, e na verdade essas pessoas querem ver até onde você vai. A mente humana, o ímpio, age dessa forma. Tem muita gente às vezes te dando corda para você fazer as coisas erradas, para você fugir da presença de Deus, para você fazer o que desagrada a Deus. Para quê? Para ver você cair daqui a pouco. Sabe o que eles farão? Eles vão rir da sua queda. Agora, se você abrir o seu coração para o Senhor e colocar as suas dificuldades, as suas angústias, olha, a Bíblia fala que perto está o Senhor daqueles que o clamam, daqueles que invocam o seu nome. O Senhor, olha, os seus ouvidos não estão tapados, os seus braços não estão encolhidos para não poder te ajudar, mas você precisa crer nisso. Mas muito mais do que falar assim, eu creio, pastor, eu creio, você precisa praticar isso, você precisa colocar isso como regra de prática, de vida para você. O salmista, ele coloca suas queixas todas, mas ele não para por isso. Aí ele começa a agir em fé. Ele começa a dizer, o Senhor é a minha força. Eu posso estar fraco, porque na verdade, a Bíblia fala que a carne é fraca. Não é verdade? A carne é fraca. A carne é suscetível a erros. A carne é suscetível ao pecado. O que é a carne? É a sua alma mais o seu corpo, que militam contra o Espírito, que milita contra a sua vida com Deus. Se a gente for olhar, fazer só aquilo que a gente tem vontade, nós nunca vamos servir a Deus. Nós nunca vamos nos alegrar no Senhor. Olha, se você depender da força do seu braço, sabe o que vai acontecer? A sua força vai ser muito pequena. A Bíblia diz que se no dia da angústia a sua força for pequena, se no dia da angústia você se mostrar frouxo, fraco, a sua força vai ser pequena. Quer ver pessoas fracas? Começa a ler e olhar os lamentos pelas redes sociais. A cada lamento é uma fotografia de uma pessoa fraca, de uma pessoa que desistiu de lutar e acha que se reclamar vai resolver o problema. Não resolve, só piora. Mas pastor, mas por que piora? Porque a Bíblia está dizendo que se no dia da sua angústia você se mostrar frouxo, você se mostrar e assim, sabe aquele negócio de querer a piedade das pessoas? Tadinho do fulano de tal, está sofrendo tanto. E do Senhor sabe do que você está passando em cada segundo da sua vida. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e eles estão nos vendo. E Davi está dizendo o seguinte, ele está reconhecendo o seguinte, o Senhor é a minha força, eu vou permanecer nele. Ele é o escudo que me protege de qualquer perigo.
O Senhor é o escudo que nos protege da crise financeira. O Senhor é o escudo que nos protege das enfermidades. O Senhor é o escudo que nos protege da morte. É o Senhor que nos guarda. É Ele que nos protege. Nós precisamos crer nisso e viver a partir disso. Davi está dizendo o seguinte: nele eu confio de todo o meu coração. Às vezes a gente, diante de uma dificuldade, né, a gente vai para o quarto para orar. Glória a Deus. Ótima iniciativa. E aí no quarto de oração a gente ora, a gente fala assim: ai Deus, o meu problema eu entrego nas tuas mãos, eu entrego nas suas mãos, eu vou esperar a solução que vem do Senhor e tudo. E aí eu termino de orar, amém. Terminei de orar, o que eu faço? Pego o telefone, ligo para a pessoa: ô fulano de tal, você não pode me ajudar com aquele problema? Eu estou passando um problema aqui, acho que é só você que pode me ajudar. Desfez o que acabou de... Falou com o Senhor uma coisa, e agora para as pessoas já estão falando no outro. Ai pastor, mas foi só uma palavrinha lá, é só modo de falar. Não, porque aquilo que você fala é o que está dentro de você. A Bíblia fala que você fala, a boca fala o que o coração está cheio. Entenda, você posta aquilo que você está cheio. Meu Deus, nós precisamos mudar esse quadro. Nós precisamos mudar. Olha, Deus está nos dando uma oportunidade de sermos pessoas que vão, de fato, marcar a nossa geração. De sermos luz para esse mundo em trevas. A tradução de Eugene Peterson, a mensagem, ela vai dizer o seguinte: que nós somos luz do mundo. E ninguém coloca uma luz embaixo de um móvel, de uma cadeira. Coloca essa luz aonde? No alto. Por que nós colocamos no alto? Para que ela possa iluminar. Eugênio Peterson diz o seguinte: você é luz, então sendo luz, trate de brilhar. Brilhar depende de quem? De você. Ah, mas como que eu vou brilhar? A partir daquilo que o Senhor já colocou dentro de você. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dentro de mim. Ele colocou coisas preciosas dentro de mim para fazer o quê? Para eu colocar para fora. Ah, pastor, mas eu estou em dificuldade. Não importa. Não importa. A dificuldade que você está passando não muda o amor de Deus por você. Amém? A dificuldade que você está passando não muda o poder de Deus na sua vida. A dificuldade que você está passando, na verdade, é o quê? É uma oportunidade que Deus está tendo de fazer o quê? De levantar um testemunho na sua vida, para que o nome dele seja glorificado. Esse é um tempo dos discípulos de Jesus se voltarem para o Senhor e dizer o seguinte: Senhor, usa a minha vida. Usa como? Usa como um farol para iluminar esse mundo perdido. Mas para isso acontecer, eu preciso confiar. E a Bíblia está dizendo o seguinte: o salmista no Salmo 28 diz: nele eu confio de todo o meu coração e dele eu recebo ajuda. Presta atenção, ele não disse dele eu receberei ajuda. Receberei está no futuro. Dele eu recebo, é hoje, é agora, é no momento presente, é quando a dor está acontecendo que Deus vai mudar esse quadro. Deus não tem prazer em deixar você sofrendo. Deus não tem prazer em fazer com que você passe por dificuldade, não. Mas por que Ele permite? Se Ele não tem prazer nisso, é porque Deus quer que você amadureça, que você cresça. E na verdade a vontade de Deus é te abençoar em todo o tempo. O texto continua dizendo o seguinte: olha, por isso o quê? Porque o Senhor é a minha ajuda, porque do Senhor eu recebo ajuda, por isso eu estou cheio de alegria. Gente, eu cheguei aqui na frente, aqui agora há pouco, quando a gente foi começar o culto, estava preocupado aqui com os equipamentos, monta isso, monta aquilo, não montou o outro violão, a bateria não deu certo, o relógio está correndo, os irmãos estão chegando, tem a hora, a gente fica doido. A gente quer oferecer para o Senhor o nosso melhor. Mas na hora que eu cheguei aqui à frente, assim, para começar, que eu olhei assim e vi vocês, aí me deu uma alegria no coração. Por quê? Porque é bom ter você aqui, é bom saber que você tem sede pelo Senhor, que você dedicou esse tempo para buscar o Senhor, que você parou, você podia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui.
Você está nos assistindo pela internet, que Deus quer abençoar a sua vida. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos alegrar no Senhor. Eu me alegrei e louvarei ao Senhor, é o que diz o texto, e cantarei canções. Querido, esse é o tempo de nós abrirmos os nossos lábios para adorar o Senhor, e nós possamos bendizer, declarar as maravilhas dEle. Declarar que Ele é bom e que o amor dEle dura para sempre, porque Ele tem nos abençoado. O texto continua: o Senhor é a força do seu povo. Como que nós vamos vencer isso tudo? Com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus nós vamos vencer todas essas situações. Por quê? Porque o Senhor, aí o salmista já mudou o quadro. Querido, presta atenção. Isso aqui é poderoso. Quando você confessa a palavra, quando você declara aquilo que Deus é, e você recebe aquilo na sua vida, não é uma repetição que você faz da palavra, mas você confessa aquilo libera poder sobre a sua vida. Aquilo muda o quadro que você está vivendo. O salmista, querido, eu quero te fazer um desafio. Pega o Salmo 28 de novo e começa a ler. Você vai perceber que o começo da oração, ele está triste, ele está magoado, ele está até desejando mal para as pessoas. Mas não é Davi, o homem segundo o coração de Deus, desejando que Deus castigue as pessoas. E ter um coração segundo Deus não significa que Ele tirou sua humanidade. E como humanos, como pessoas, nós podemos vacilar às vezes em alguns pensamentos, em algumas atitudes, às vezes até em algumas vontades. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Mas à medida que nós nos aproximamos de Deus, à medida que nós pegamos a palavra e nós começamos a declarar isso no meu dia a dia, declarar isso nas minhas orações, eu preciso orar a palavra de Deus, porque quando eu oro a palavra de Deus, eu estou orando aquilo que Deus deixou para nós. Eu estou reafirmando aquilo. O quadro muda. E aí o salmista, ele termina a oração dele dizendo o seguinte: ó Senhor, salve o seu povo e cubra de bênçãos o povo que lhe pertence. Cuide deles como um pastor cuida das suas ovelhas. Sabe como que um pastor cuida das suas ovelhas? As ovelhas são a razão de existir do pastor. As ovelhas é aquilo que motiva o pastor, que dá alegria ao pastor. Ver as ovelhas bem, saudáveis, é aquilo que agrada ao Senhor, que agrada ao pastor. Mas quem que é o pastor? Queridos, eu sou só ajudador do pastor principal. Quem que é o pastor principal? O pastor maior é Jesus. Ele é o nosso pastor. Ele é o supremo pastor. E olha, Ele cuida de nós em cada detalhe. Querido, Deus quer cuidar de você nos detalhes que você tem passado. Nessa noite, Deus te trouxe hoje aqui para mudar a realidade da sua vida. Nessa noite, você está nos acompanhando aí pela internet, porque Deus quer mudar a história da sua vida. Não foi por acaso que você está aqui, não foi por acaso que você acessou esse vídeo, é porque Deus quer mudar a realidade da sua vida. Você crê nisso? Eu quero orar por você neste momento. Eu quero orar por você. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você se colocasse de pé neste momento. Nós vamos ministrar sobre a sua vida. Aleluia. Deus é poderoso, amém? Eu gostaria que nessa noite você edificasse um altar de adoração ao Senhor. Querido, Deus quer abençoar a sua vida, você crê nisso? Deus quer abençoar a sua vida de uma maneira toda especial. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa crer. E você precisa agir com base naquilo que você crê. Nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Nós vamos declarar a quem de fato
pertence a glória, a quem de fato pertence o nosso louvor. Querido, mas eu queria que você abrisse os seus lábios e você pudesse cantar, assim como o salmista disse que cantava, porque o Senhor me ajuda. Ao texto o que ele diz? O Senhor é a minha força, o meu escudo que me protege de qualquer perigo. Nele eu confio de todo o meu coração e dele eu recebo ajuda. Por isso, presta atenção, qual que é a motivação para você adorar o Senhor como você não adorou hoje ainda? O que o texto diz? Por isso eu estou cheio de alegria e louvarei o Senhor com as minhas canções. Eu creio que enquanto você adora o Senhor nessa noite, não só nessa noite, mas na sua casa, eu creio que existe um poder libertador, destravador, ativador do milagre na adoração. Querido, não seja resistente, mas seja ativo, responsivo àquilo que Deus está fazendo. Nós vamos adorar o Senhor com essa canção. Eu queria que você liberasse o seu espírito, que você adorasse em espírito e em verdade nessa noite, em nome de Jesus.